Eu quero conversar com vocês um assunto muito importante, muito relevante: como ser abundante, como ter uma vida abundante. Provérbios capítulo 11, versículo 25 diz assim: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O generoso prospera. Aí nós encontramos um princípio, o princípio da semeadura. Quem semeia alívio, colhe alívio. É o que o texto sagrado está dizendo. Antes de nós continuarmos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você crê que esse texto é a palavra de Deus? Você crê que esse texto é verdade? Você crê que Deus está falando essas palavras? De novo o texto, por gentileza. De novo. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Você crê que isso é palavra de Deus? Amém? Ok. Agora então a gente pode começar a conversar. Se você fica em dúvida, será que é a palavra de Deus? Será que não é? O generoso prospera, será que é assim? Então é mais difícil. É mais difícil. Mas se você crê que é a palavra de Deus, é Deus que está declarando que o generoso prospera. A palavra prosperar aqui no grego é ter bom resultado. Prosperar significa ser bem-sucedido. Prosperar significa ter grandes realizações. A pessoa generosa prospera. Já que nós cremos que esta é a palavra de Deus, Deus está falando essas palavras conosco. Cremos que nós estamos em Cristo Jesus e devido à graça de Deus, nós temos acesso à palavra revelada de Deus. E aqui então nós encontramos um grande mistério, um grande segredo revelado de como avançarmos em todas as áreas da nossa vida. Queridos, e quando nós falamos de prosperidade, nós não estamos falando de prosperidade financeira. Prosperidade financeira, ela faz parte da prosperidade. Mas ser próspero é muito mais do que ter somente dinheiro, recursos financeiros. A pessoa generosa, a alma generosa, ela prospera. O texto diz que ela alcança bons e grandes resultados. É uma pessoa bem-sucedida, aleluia. A fé é a virtude que nos leva a confiar que Deus fará o que disse que fará. Quando eu creio, eu leio a palavra e eu creio na palavra, Deus está dizendo: a alma pessoa generosa, ela prospera. Quando eu creio que Deus está falando, quando eu creio que Deus fará o que Ele está dizendo que fará, eu então começo a trilhar um outro grau, uma outra dimensão de relacionamento com Deus. Se cremos que Deus está declarando essas palavras, a generosidade passa a ser um instrumento para aumentar aquilo que nós temos. Se nós cremos que essa é a palavra de Deus, a generosidade é um instrumento para aumentar aquilo que nós já temos. Pio, eu preciso aumentar o que eu tenho. Qual é a ferramenta? Qual é o instrumento? A generosidade. Ser generoso. Então o primeiro pensamento é como aumentar o que já temos. Deus, Ele nos ensina em como fazer isso. O aumento daquilo que Ele nos dá. A palavra generosidade é uma palavra impressionante. Significa virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem. Generoso é aquele que possui uma virtude que sacrifica os seus interesses em prol de uma outra pessoa. Magnanimidade, grandeza de coração, liberalidade. No grego nós temos a palavra aplotes, que significa não ser egoísta, significa um coração sincero, amplo e generoso. Generoso é a pessoa que tem um coração amplo, grande, liberal.
Como podemos ser generosos? O que é ser generoso? Como eu posso ser generoso? A palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Aquele que supre a semente ao que semeia. Quando você lê ali, aquele que supre a semente, aquele ali é Deus. Aquele Deus é quem supre a semente ao que semeia. Deus, ele dá semente para nós semearmos. E o pão ao que comem. Também lhes suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Ele dá a semente para nós semearmos. Vamos pensar um pouquinho sobre esse primeiro versículo. Para multiplicar o que temos, nós devemos semear. Semear um sorriso, semear um abraço, semear uma roupa usada, um calçado usado, semear uma roupa nova. Roupa nova aqui não é o nome daquele conjunto, viu? É roupa nova mesmo, né? Semear uma roupa nova, semear, participar do projeto celeiro, contribuir financeiramente, compartilhar Jesus Cristo com as pessoas ao seu redor no seu dia a dia, semear de tudo o que Deus tem nos dado. Deus promete, Deus empenha a sua palavra, Deus diz que aquele que recebe a semente, ele é generoso, ele é abundante, ele semeia, esta pessoa vai prosperar, diz a palavra de Deus. Prosperará quanto? Olha o versículo 11 de 2 Coríntios 9, diz assim: vocês serão enriquecidos de todas as formas. Queridos, olha que coisa impressionante a Bíblia. Seremos enriquecidos de todas as formas. E qual é o propósito de prosperarmos, de sermos enriquecidos? Qual é o objetivo disso? Para que possam ser generosos. Deus te dá a semente, você semeia, você colhe, você é enriquecido em todas as formas, e aí você passa a ser uma pessoa generosa. Em qualquer ocasião você é generoso. Na crise você é generoso, na abundância você é generoso, na falta você é generoso, na abundância você é generoso, em toda ocasião. E por nosso intermédio, pelo intermédio da nossa generosidade, do nosso coração dadivoso, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Aleluia. Resulte em ação de graças a Deus. A generosidade é um instrumento multiplicador que Deus colocou nas nossas mãos. Para que eu aumente, para que eu multiplique aquilo que eu tenho, Deus diz: seja generoso. Seja generoso. Ser generoso me faz aumentar aquilo que Deus tem me dado. O texto diz: vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. As pessoas vão agradecer a Deus pela sua generosidade. Aleluia. Eu nasci num lar cristão, num lar evangélico, os meus pais, avós, todos já evangélicos. O meu pai, funcionário público federal, se aposentou como funcionário público federal. Meu pai faleceu já há algum tempo atrás, a minha mãe ainda vive, está viva, saudável, com 86 anos de idade, forte. E um funcionário público, naqueles dias de então, tinha época que vinham os ajustes dos salários dos funcionários, e eles viviam uma vida bem gostosa, bem tranquila. Mas às vezes ficava 2, 3 anos sem nenhum tipo de ajuste salarial. E aí então a coisa ficava um pouquinho mais apertada, um pouquinho mais difícil, né? Passava por momentos um pouquinho mais de escassez. Nós morávamos numa cidade do interior. E pelo que eu me lembro ainda na minha infância, próximo, assim, numa área rural, uma chacrinha, tinha um homem, um senhor,
Eu só sei que ele não era brasileiro, ele era estrangeiro. Ele falava português assim, bastante enrolado. Ele morava sozinho. E o meu pai, a minha mãe, decidiu adotá-lo. Era uma pequena propriedade, ele cultivava ali milho, algumas hortaliças, galinha, e vendia algumas coisinhas ali para sobreviver. Mas eu me lembro que era costume naqueles dias receber o salário no final do mês, ir lá numa loja, né, de secos e molhados, não tinha os supermercados como se tem hoje, e aí você fazia a compra do mês, o rancho do mês. Fazia aquela compra, levava para casa, né, eles entregavam aquela compra, você armazenava a comida e comia ali, né, aquela comida do mês ali. No mês seguinte, chegava o salário e comprava de novo para o mês todo. Então só ia no supermercado só uma vez por mês. E é interessante que meu pai, eu me lembro assim, nitidamente, ele fazia a compra para nós e fazia uma compra para esse senhor. Quando vivíamos uma época um pouquinho mais sossegada financeiramente, ele comprava. Quando passávamos por momentos difíceis, né, não tinha reajuste salarial, a coisa estava mais apertada, o meu pai comprava. Queridos, eu não estou falando de um mês, eu não estou falando de 2 meses, eu estou falando de anos. Entrava ano e saía ano, entrava ano e saía ano. E meu pai sempre fazia uma compra e levava para ajudar o sustento daquele senhor. Generosidade. Generosidade é uma decisão. A generosidade é uma escolha. Eu serei generoso. Eu vou me preocupar para além do meu umbigo, para além das minhas necessidades. Eu vou olhar ao meu redor. Eu vou ter consciência de que existem pessoas ao meu redor em que eu possa estender a mão e dividir muito ou um pouco daquilo que eu tenho. A generosidade é um instrumento que Deus nos dá. E Deus diz, se você assumir esse coração generoso, eu vou prosperar você em todas as áreas da sua vida, diz Deus. A palavra é dele. Deus abençoa pessoas através de pessoas. Existem pessoas que precisam receber algo de Deus, mas Deus, Ele aciona a mim e a você para isso. Ele nos move para isso, Ele fala conosco para isso. Queridos, quando não cremos que Deus, através da obra de Cristo Jesus, é a fonte que supre todas as nossas necessidades, quando nós não cremos nisso, nós nos voltamos para nós mesmos e eu acho que eu sou a fonte supridora das minhas necessidades. Eu acho que a solução para suprir as minhas necessidades sou eu, a minha inteligência, meu jeito de comprar, de vender, de negociar. Eu acho que eu sou um expert. Eu acho que eu sou uma pessoa preparada, capacitada, habilidosa para suprir as minhas necessidades. E aí nós começamos a crer em nós e não mais em Deus, a depender de nós mesmos e não mais de Deus. Agora, chega um momento, chega um tempo que nós descobrimos que nós não somos tão capazes assim para gerenciar o nosso negócio, para tocar o nosso negócio, para prover tudo o que precisamos. E aí então começa a vir um pouco de aflição. Eu dependo de mim mesmo, não dependo de Deus, e eu não estou conseguindo, eu começo a ficar aflito, e aí eu corro o risco, o perigo de negociar valores, negociar princípios, negociar a ética, negociar a moral para poder suprir a minha necessidade. Por isso que nós precisamos entender que a nossa dependência é de Deus. Quando você faz a declaração do imposto de renda, misericórdia, oh Deus. Quando você faz a sua declaração de imposto de renda, pergunta lá, né? Quantas fontes de renda você tem? Quem tem mais que uma fonte de renda aqui? Faça assim com a mão. Mais de uma fonte, mais de uma fonte, mais de uma fonte, mais de uma fonte. Não, você não tem mais de uma fonte. Só existe uma fonte, que é Deus. Sabia disso? Só existe uma fonte. Pio, mas eu tenho a minha aposentadoria, eu tenho uma casa alugada, eu tenho mais não sei o que, são várias fontes. Não, são vários canais. A fonte é uma só, Deus.
A fonte é uma só, Deus. Aleluia. O grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, o doce dos salmos, o homem íntimo de Deus, ele estava preparando recursos, levantando recursos para a construção do templo. Deus disse: Davi, você não vai construir, mas o seu filho Salomão vai construir. Davi encabeça as ações de arrecadação de recursos. 1 Crônicas capítulo 29, versículo 4, olha o que Davi escreve. Davi diz assim: Deus, eu ofereço, pois, 105 toneladas de ouro puro de Ofir. Brincadeira, né? 105 toneladas de ouro puro de Ofir, a oferta de Davi. 245 toneladas de prata refinada, para o revestimento das paredes do templo. Meu Deus! Para o trabalho em ouro e prata e para todo o trabalho dos artesãos. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Queridos, a leitura que Davi fazia da vida era algo tão especial, era algo tão claro, era algo tão nítido. Ele diz assim: quem é que vai ofertar ao Senhor? Ao Senhor. Olha o que ele diz ali: para o trabalho em ouro e em prata, para todo o trabalho dos artesãos. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Versículo seguinte: então os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1000 e de 100 e os oficiais encarregados do trabalho do rei ofertaram espontaneamente. Ofertar espontaneamente, querido, é não fazer barganha com Deus. Ofertar espontaneamente significa ofertar com alegria. Paulo trata esse assunto em Coríntios dizendo: Deus ama aquele que dá com alegria. Ofertar com alegria é ofertar espontaneamente, voluntariamente, generosamente. Olha o próximo versículo. Para a obra do templo de Deus, eles deram 175 toneladas de ouro, 10.000 moedas de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze, 3.500 toneladas de ferro. Quem tinha pedras preciosas, deu-as para o depósito dos tesouros do templo do Senhor. Quem tinha, deu o que tinha. Deus nunca vai pedir para mim e para você dar o que não temos. Ele nunca vai pedir. Nós damos o que temos. Olha a continuação. O povo alegrou-se diante das atitudes dos seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração inteiro, íntegro. Eles ofertaram voluntariamente ao Senhor Deus. E o rei Davi também encheu-se de alegria. Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, de todo o povo, dizendo: bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai. Deus era o quem para Davi? Pai. De eternidade a eternidade, ou seja, para sempre, sempre, sempre. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Tudo que existe nos céus e na terra pertence a quem? A Deus. Deus é o quê? Deus é o quê? Teu Pai. Queridos, olha o coração de Davi, olha a mente de Davi. Deus, o Senhor está acima de tudo. De partido político, de decisões econômicas, de economistas agoureiros, economistas que dizem: não vai dar certo, esse Brasil não sei o quê. Quem diz que vai dar certo na sua vida não são os economistas, é teu Deus.
é o teu Deus. Senhor, o Senhor está acima de tudo. Teu pertence todas as coisas que existem, Deus, nos céus e na terra. Queridos, ou nós cremos na palavra de Deus, recebemos como verdade, dizemos, Deus, é assim. Olha o próximo versículo. A riqueza e a honra vêm de quem? Eu achava que era de um tio rico. Riqueza e honra vêm de quem? Vem de Deus. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas este versículo acho que foi escrito ontem, não é possível. Olha o que está escrito ali. Davi está dizendo, mas quem sou eu, Davi? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Quem sou eu, quem é o meu povo? Olha a conclusão desse homem. Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Queridos, olha o que Davi está dizendo. Davi diz, Deus, essas toneladas de ouro, de prata, Deus, foi o Senhor quem nos deu, e nós estamos devolvendo ao Senhor. Quando nós não devolvemos, nós estamos dizendo, Deus, fui eu quem consegui isso, o Senhor não tem nada a ver com a minha prosperidade. E quando você dá, quando você é generoso, você diz, Deus, eu reconheço que tudo veio das tuas mãos. Queridos, esse é um princípio espiritual eterno. Como multiplicar aquilo que nós temos recebido de Deus, sendo generosos. Como ter uma vida abundante, ser generoso. Como ser abundante, ser generoso. É o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você. Que coisa tremenda. Provérbios 11, 24 diz assim: quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem em pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Queridos, que coisa tremenda isso aqui. Deus deposita em nossas mãos para darmos. Deus abençoa pessoas através de pessoas. Deus disse a Abraão, Abraão, seja você uma bênção na vida das pessoas. E Abraão passou a ser bênção na vida das pessoas. Olha o que diz em Gênesis 24:1, no final dos dias de Abraão. Está escrito assim, Abraão já era velho, de idade bem avançada, bem velhinho, e o Senhor em tudo o abençoara. Por quê? Porque Abraão abençoava aqueles que estavam ao redor dele. Abraão abençoava e Abraão era abençoado. Aqui nós vemos um ciclo de como ser abundante. Ser generoso é o princípio que faz aumentar aquilo que temos. Quando retemos o que devemos semear, nós mesmos damos início a um ciclo de falta, a um ciclo de escassez. Aquele que retém o que deveria dar, cai em pobreza. Quem é aquele que retém? Qualquer um de nós. Quando cremos que Deus nos ama, que Ele nos criou, que não nos abandonou e nunca nos abandonará, nós confiamos em Deus. E quando nós confiamos em Deus, diga comigo assim, confiança. Mais forte, confiança. A nossa confiança em Deus nos torna generosos. É a nossa confiança em Deus. Queridos, não existe relacionamento saudável sem confiança. Não existe. Você quer ver você diminuir a sua produção na empresa, no lugar que você trabalha? Se você ficar com algum pensamento de desconfiança do seu chefe, do seu patrão, não sei o quê, pronto, a sua produtividade vai lá embaixo. Quando você tem confiança naquele negócio, naquela empresa, você é um empregado, você é um funcionário, enfim, você tem confiança, você trabalha com ânimo. Você trabalha com vigor, com vigor, com vibração. Você chega cedo, você faz com alegria, você tem foco no negócio, você produz naquela empresa, porque você tem confiança.
Precisamos aprender a confiar em Deus como fonte supridora de todas as nossas necessidades. Aleluia! Essa confiança se manifesta em atitudes de generosidade. São as nossas ações de generosidade que aumentam aquilo que Deus tem nos dado. Vamos aprender uma verdade aqui, por gentileza. No natural, o princípio é: eu tenho a semente, eu semeio e depois eu colho. No natural é assim: primeiro semear e depois colher. Mas espiritualmente não é assim. O texto diz que Deus nos dá para podermos semear e depois colhermos. Depois colhermos. Deus primeiro, Ele abastece você. E você pode ser generoso com o que Ele te deu ou não. Se você for generoso, você semeia e você colhe. Você primeiro recebe para depois semear. Na vida natural, primeiro você tem que semear para depois você colher. Esse texto diz que primeiro Deus dá, Ele dá semente ao que semeia. Davi semeou aquilo que Deus havia lhe dado. Paulo diz que Deus dá a semente para o que semeia. Por isso nós não devemos consumir a semente. Semente é para semear. O semeador é aquele que confia em Deus e semeia com confiança, sabendo que ele irá colher da parte de Deus. Aleluia. É interessante que essa confiança, ministrando essa semana no Café do Prosperity, eu falei um pouquinho sobre isso. Eu disse: quando você confia em Deus, você semeia. E quando você semeia, você colhe da parte de Deus. Mas a confiança, ela produz um fruto chamado paz. Paz. Olha Filipenses capítulo 4, diz assim: e a paz de Deus que excede, ela tem uma qualidade, essa paz, ela excede, ela ultrapassa a nossa lógica, o nosso entendimento. Essa paz guarda o nosso coração, guarda a nossa mente em Cristo. Significa que essa paz no coração e essa paz na mente, por confiarmos em Deus, essa paz não é fruto da solução de problemas. Imagina que você precisa pagar algo em torno de, sei lá, 5 mil reais. Você não tem o dinheiro e tal, de repente você faz um negócio, uma coisa ali, e entra esse valor para você, você vai lá e paga os 5 mil reais. Você diz: paguei, agora tenho paz, graças a Deus. Essa paz não é de Deus. A paz de Deus você não explica, ela excede o entendimento. Se você consegue explicar, você tem um problema, e você resolve o problema, e explica a solução do problema, e se isso produz paz, que normalmente produz, essa não é a paz de Deus. A paz de Deus é quando você não consegue explicar, e você tem paz na mente e no coração. A paz de Deus é quando você não consegue explicar, ela não é resultado de solução dos nossos problemas, mas você está em paz. Meu Deus, meu Deus. Por isso a paz de Deus, ela guarda, ela protege a nossa mente. A palavra guarda aqui é uma palavra militar, é como se fosse um contingente de soldados protegendo. Estão ali em sentinela, protegendo. A paz, ela é como uma sentinela, é como um guardas que protege a sua mente e protege o seu coração. E você está em paz, porque você confia no Senhor. E os que confiam no Senhor são como os montes em Sião, que não se abalam, mas permanece para todo sempre. Aleluia! Aleluia! Estou aí completando 30 anos de ministério. E vocês estão ficando velhos, hein? Eu não. E é costume, é um comportamento entre as igrejas, entre os pastores. Se alguém me convida para ministrar na sua igreja, na sua cidade, então a igreja que me convida, se tiver que pegar avião, ela paga a minha passagem aérea.
Se tiver que ir de carro, ela paga combustível, essa coisa toda. Se tiver que ficar num hotel, então ela paga o hotel. E ainda dá uma oferta. Os pastores chamam de semente. Dizem assim, meu irmão, aqui é uma semente. Eles ofertam na vida da gente. É costume. Se a gente convida alguém aqui, então a gente paga as despesas da pessoa, a gente oferta na vida da pessoa, a gente faz assim. Eu me lembro que, há 20 e poucos anos atrás, eu estava ministrando num congresso, numa conferência em São Paulo. E no final daquela conferência, o pastor chega e diz assim, Pio, quero expressar aqui a nossa gratidão, a nossa igreja, você tem nos abençoado tanto. Nós recebemos aqui uma oferta, um cheque, eu quero passar esse cheque para você, né? E muito obrigado. Queridos, eu peguei o cheque e era um valor expressivo, uma oferta, sabe, expressivo. Eu olhei aqui e falei, meu Deus do céu, e hoje talvez, não sei, eu vou chutar aqui, talvez uns 10 mil reais, o cheque que ele me deu. E não era um valor redondo, era um valor quebradinho, com vírgula e os centavinhos. Estava no envelope, peguei o envelope, coloquei no bolso, falei, meu Deus do céu, que coisa tremenda, Jeová é grande, Jeová é bom, aleluia. Um pastor na cidade, meu amigo, ele me ligou e disse, Pio, você está aqui em São Paulo? Eu falei, estou. Você está onde? Estou na igreja tal. E daí, vamos almoçar? Eu falei, olha, eu estou com um voo marcado, logo depois aqui, vou sair daqui e vou para o aeroporto. Quem vai te levar no aeroporto? Eu falei, o pastor. Ele falou, eu posso te levar. Eu falei, tá bom, então vem aqui. Ele veio, participou da celebração de manhã conosco, e aí me despedi lá, o pastor me deu essa oferta, entrei no carro dele para ele me levar para o aeroporto. Quando eu entrei no carro, o Espírito Santo me disse, dê essa oferta para ele. Eu falei assim, Deus, se for o Senhor que está falando comigo, repita 10 vezes. Falei, meu Deus do céu. Falei, mas é o seguinte, está amarrado em nome de Jesus, espírito do engano, saia daqui agora. Não, não fiz isso não, é brincadeira. Queridos, eu tinha que pagar o colégio dos filhos, eu tinha que pagar a água, pagar a luz, eu tinha que... um monte de coisa para pagar naquela semana. Falei, meu Deus do céu. O senhor está brincando comigo, Jeová. Chegamos no estacionamento do aeroporto. Eu falei, irmão, eu quero te dar uma oferta. Ele parou assim. Falou, Pio, abre aí o porta-luvas aqui do carro, pega um papelzinho, uma caneta que está aí. Peguei, ele virou assim, escreveu, colocou em cima assim o painel do carro. Disse o seguinte, hoje pela manhã, Pio, eu fiz uma oração. Deus, o Senhor conhece a minha situação. Algumas contas atrasadas, coisas para pagar. Deus, eu preciso de um sinal, de um milagre hoje. Ou Deus, a partir de hoje, eu não estou mais no ministério, eu estou deixando. Eu fiz uma oração hoje pela manhã, Pio. Só que é o seguinte, Pio, eu somei as minhas contas. E é o valor que está ali. O teu cheque tem que ser o mesmo valor que está aqui, até o centavo. Se não for, essa oferta não é para mim. Aleluia. Glória a Deus. A possibilidade de acertar os centavos. Impossível. É impossível. 10 milhões por um, imagina. Aí eu peguei, tirei o envelope do bolso, entreguei para ele. Ele olhou. Ele segurou assim um cheque, eu me lembro da cena, assim, ele segurou o cheque num volante assim, com a mão assim, apertou e chorou. No momento eu falei assim, ele está chorando porque não é o valor. Não, ele está chorando porque é o valor. Eu falei, meu Deus, aí eu chorei. Não. Aí ele falou assim, Pio, pega o papelzinho que eu escrevi. Eu peguei o papelzinho assim, queridos, era exatamente o mesmo valor. Exatamente o mesmo valor. Você ter uma quantidade, estamos falando agora em dinheiro, e generosidade não é só dinheiro. Mas nós estamos aqui, tem lá uma quantidade, eu pego parte daquilo e dou para alguém, e digo, fui generoso. Isso é uma coisa. Agora, queridos, quando você está dando,
aquilo que você praticamente não tem. Deus muitas vezes coloca coisas nas nossas mãos, mas não é para nós, é para você passar adiante, é para você distribuir, é para você entregar. Aquele que dá semente ao que semeia. É impressionante nós entendermos como Deus se move em nós e através de nós. E através de nós. Porque o generoso, ele não fica pensando em quanto ele vai receber. O generoso, ele está prestando atenção em quanto ele pode dar, o quanto ele pode servir. Precisamos entender esse cuidado de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele não tinha 2 filhos, ele só tinha um. Ele deu tudo o que ele tinha para poder nos ter, para poder nos resgatar, para poder nos salvar. Quando Deus deu o seu Filho Jesus, essa semeadura é o fruto da justiça de Deus. Nós somos a colheita de Deus por Ele ter semeado, por Ele dado o seu Filho Jesus. O grão de trigo caindo, não morrendo fica só, mas morrendo ele produz muito fruto. Isto é a justiça de Deus, é a ação de Deus de nos tornar justos no seu Filho. Graças a Deus pelo seu dom inefável, pela dádiva de Cristo Jesus. Queridos, vamos entender isso. Deus não é o nosso problema. Nós não estamos lutando contra Deus. Mas Jacó lutou lá no vale de Jaboque e prevaleceu, e você tem que lutar contra Deus. Você não tem que lutar contra Deus. Deus não é o nosso adversário. Ele deu Jesus, Ele nos ama, Ele é o nosso Pai Celestial. Como disse Davi, Ele é dono de tudo, Ele está acima de tudo. E Ele simplesmente olha para mim e para você e diz: filho, você confia? Confio. Então dê um passo de generosidade. Não, Deus, mas aí, e se faltar? Aí nós não estamos falando para pessoas naturais, estamos falando para pessoas espirituais. Olha que coisa interessante. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Queridos, o texto diz: pela fé nós entendemos. Existe uma maneira de você entender fora da fé, com a lógica, com a razão, com os números, com os cálculos, com as avaliações, com as estatísticas. Mas existe um outro nível de entendimento, existe uma outra maneira de você entender as coisas, e essa maneira é pela fé. Através da fé nós entendemos, através da fé nós entendemos que o universo foi formado, que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. O invisível criou o visível, e tudo que foi feito pela palavra. A palavra é invisível, a palavra cria o visível. Precisamos entender pela fé. A fé é o único meio de entendermos. A nossa mente racional não entende, mas somente pela fé. Olha esse texto aqui, 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural, a palavra natural no grego ali é psique, é alma, a nossa alma. Quando fala assim o homem natural, não está falando de outra pessoa, está falando de mim mesmo e de você, do nosso homem natural dentro de nós, da nossa alma, do nosso psique. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. A minha mente, ela não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque para a alma, para a minha mente, para o homem natural, é loucura, não pode entender, porque as coisas do Espírito de Deus se discernem espiritualmente. Nós estamos falando de generosidade, nós estamos falando de coisas espirituais. Eu estou vendo aqui a sua alma, estou vendo a sua mente como uma engrenagem. Ora ela diz assim: amém, aleluia. Não, mas não é tudo isso, não é verdade, não pode ser assim. Não, mas eu creio, é verdade, é a palavra de Deus. Não, mas... O maior centro de batalha, de conflito, não é a Síria, meu irmão, é a sua mente, a minha mente, é um palmo quadrado.
É aqui que se trava a batalha, porque nós, homem natural, o nosso homem natural, nossa mente, a nossa alma, não aceita as coisas do Espírito. Você pega a palavra e diz, mas será que é assim? Eu não sei se é assim. O homem natural acha que tudo isso é loucura. A nossa mente não compreende as coisas do Espírito de Deus. E o texto diz, e não pode compreendê-las. Como entender pela mente o princípio de semear e colher? Como vou entender isso? Eu não entendo pela mente. Semear relacionamentos, semear um parabéns para você na data do aniversário de um irmão, de uma irmã, semear uma visita, semear na profissão, semear num conselho, semear nas finanças, semear de alguma forma, semear um sorriso, semear um abraço. Somente pela fé, crendo na palavra de Deus, é que nós somos generosos. Da outra forma, não. Mas a Bíblia diz no versículo 15, 1 Coríntios 2,15, olha que esse texto maravilhoso. Mas o homem que é espiritual, mais uma vez, não estamos falando de uma outra pessoa, esse texto está falando de mim mesmo, Pio. O seu homem natural, a sua alma, ela não entende, mas o seu homem espiritual discerne bem tudo, discerne bem todas as coisas, enquanto ele, o meu espírito, ninguém pode discernir. Como eu me torno uma pessoa espiritual? Nascendo de novo, crendo que Jesus Cristo se fez carne, crendo que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, crendo que ele cresceu nas estradas poerentas da Palestina, lá em Nazaré, crendo que ele andou por toda parte fazendo bem, crendo que ele foi crucificado, morreu, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, permaneceu com o corpo glorificado por 40 dias, depois de 40 dias foi levado, foi assunto aos céus, está sentado à direita do Pai, rogou o Pai e ele enviou o Espírito Santo, e que brevemente, logo, logo Jesus está voltando. Aleluia! Se eu creio nessas verdades, eu nasci de novo, pronto. O Espírito Santo passa a morar no nosso espírito. Nós somos espirituais. E aí quando você olha a palavra de Deus, você diz, uau, está escrito. É a palavra de Deus. A minha mente não entende, eu não sei como funciona tudo isso, eu não sei qual é o mecanismo para isso funcionar, mas escrito está na palavra de Deus. Ao crermos em Cristo Jesus, nós somos justificados, não há mais condenação em nossas vidas, e como justos nós vivemos pela fé porque confiamos em Deus, confiamos na palavra, não entendemos as coisas do Espírito, mas no Espírito de Deus, no nosso Espírito, nós nos movemos. É assim que funciona. Por tudo isso, que agora podemos entender pela fé, alcançar essa comunhão com o Espírito de Deus, viver essa realidade espiritual. Por isso a Bíblia diz, com a fé entendemos. Com a fé entendemos. Que coisa impressionante. Ao sabermos que Deus nos ama, precisamos crer. Quando cremos nesta verdade, nós ficamos livres de nós mesmos. Queridos, essa é a maior liberdade que um ser humano pode obter. Ser livre do controle da sua própria alma, da sua própria mente. Isso leva a pessoa a olhar a Deus como sendo o seu Pai Celestial, como sendo o seu Deus de amor. Passa a confiar nele, passa a ler a palavra, viver a palavra frutifica através de nós. Por quê? Porque nós decidimos crer em Deus, confiar em Deus, entender pela fé a palavra de Deus. Quando Deus tem liberdade de ser quem Ele é, em nós e através de nós, as pessoas poderão ver o amor de Deus, a alegria de Deus, a compaixão de Deus através de nós. Isso é semear. Isso é ser abundante. Você pode imaginar Deus fluindo abundantemente em compaixão, em amor. Deus fluindo abundantemente através da nossa vida. E aí nós passamos a ser pessoas que se importam. Só existe 2 grupos de pessoas na face da terra, só 2 grupos. Uns que precisam de ajuda e outros que ajudam. Qual grupo que você quer pertencer?
determinado que você quer ficar. Permitir que Deus use a sua vida. Você pode imaginar aquele frentista que abastece o seu carro, aquela pessoa que te atende na panificadora perto da sua casa, aquela pessoa que você encontra semana após semana, vez após vez, e você nunca semeou uma palavra de esperança dizendo para ela: Jesus ama você. Jesus se importa com você. Olha o resultado. Paulo escreve aqui em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 12. O serviço ministerial que vocês estão realizando, Paulo chama a generosidade da igreja de Corinto, ele chama de serviço ministerial. Eu não sei nem como ele conseguiu escrever isso no grego, porque a palavra serviço é ministério e a palavra ministério é ministério. O ministério que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus. Querido, nós podemos suprir a necessidade do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Deus, obrigado, Deus, obrigado. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. Eu creio no Evangelho, o Evangelho da graça, o Evangelho é o poder de Deus. Esta minha confissão é acompanhada de um serviço de generosidade. Olha o que o texto diz. E pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Olha o versículo 14. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível, seu dom inefável. Paulo diz assim: igreja de Corinto, Coríntios, é o seguinte: sabe como as pessoas perceberão que vocês estão na graça de Deus? Pela generosidade de vocês. É o que ele escreve. No nosso café no Prosperity, eu perguntei para os irmãos: quem é que paga as suas contas? Quem é que paga as suas contas? Você já pensou nisso? É você? É a empresa? É o seu empregador? Não. É Deus. É Ele quem paga as nossas contas. É Ele quem supre as nossas necessidades. É Ele que ministra as nossas vidas para nós crescermos em confiança nele, dependência dele, para recebermos o fruto da paz que guarda a nossa mente, guarda o nosso coração. Amados, comecemos, portanto, a confiar em Deus. Confia nele. Creia nele. Pegue esse princípio, esse valor de generosidade. Diz: Deus, eu serei generoso. Porque escrito está: a pessoa, a alma generosa, essa alma prospera. Essa alma generosa, essa alma prospera. É a palavra de Deus que nos ensina como multiplicar aquilo que Deus tem confiado, aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Amém? Vamos ficar em pé, por gentileza? Vamos abençoar Jesus com um aplauso, Ele é digno. Aleluia. Sim, Senhor. Não tem nada a ver
com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom